Seja bem-vindo aos Bastidores da Mente Humana. Hoje a gente vai falar sobre um tema que, em alguma medida, atravessa a vida de todo mundo: a dificuldade de reconhecer e lidar com o que sente. Quantas vezes você já disse tá tudo bem e estava sentindo um aperto no peito, um nó na garganta ou uma irritação que parecia vir do nada? A verdade é que muita gente vive sem realmente entender o que sente. E isso não é por acaso. Desde sempre a gente aprende que algumas emoções não são bem-vindas. Se uma criança chora, às vezes escuta um engole o choro. Ou então, se expressa raiva, vem alguém e fala assim: para de drama. Se sente medo, escuta que isso não é nada. E aos poucos, essas falas vão moldando uma crença silenciosa de que sentir demais é errado. E a partir daí, a gente começa a desconfiar das próprias emoções, a esconder, filtrar ou ignorar, como se fosse possível, né, na verdade. E se a gente conseguisse reprimir isso, segurar isso, a gente ia ficar mais protegido, né? Essa é a ideia por trás de tudo. Porque parece que sentir seria perigoso ou vergonhoso. Só que as emoções não desaparecem só porque você decide não sentir. Muito pelo contrário, o que acontece é que quando uma emoção não é reconhecida, ela, ao invés de dissolver, como a gente gostaria que fosse, ela se desloca. E às vezes se aloja no corpo, mudando o humor, alterando a forma como a gente vai agir. Às vezes aparece como uma dor persistente, uma insônia sem explicação, ou uma falta de energia. Outras vezes, com reações exageradas, brigas desnecessárias, isolamento. Não tem jeito, o corpo sempre fala. E ele fala porque não foi escutado antes em algum momento, quando era necessário. É como se existisse uma espécie de gaveta emocional, onde a gente guarda tudo aquilo que não quer enfrentar e só que tem um problema. Essa gaveta em algum momento vai transbordar. Não dá para poder esconder tudo ali. E também quando a gente abre, não dá para escolher o que sai. Sai de tudo ali, sai mágoa, medo, angústia, culpa, raiva, tristeza acumulada. O impacto disso geralmente é muito maior do que teria sido se a gente tivesse escutado essa emoção lá no começo, quando ela surgiu. E tem outro ponto que é muito importante para a gente dar atenção. Quem não sabe o que sente, não sabe o que precisa. E se você sente um vazio e não entende o porquê disso, o que está por trás desse vazio, é bem provável que você tente preencher com algo que não é muito específico, né? Com qualquer coisa, tipo trabalho demais, comida em excesso, relacionamentos apressados, distrações que só mantêm esse ciclo. E quanto mais você tenta evitar esse sentir, mais ele insiste em aparecer, porque a gente resiste isso e a emoção persiste. Quando você não entende o que sente, fica difícil até de se comunicar. Já viu quantas vezes existem discussões que aparecem porque uma das pessoas não consegue expressar com clareza o que está sentindo? Ou espera que o outro adivinhe, sei lá, por osmose? Se nem a pessoa mesmo sabe o que está sentindo, como é que ela quer que o outro adivinhe o que está passando dentro dela e esperasse que esse outro compreendesse isso? Como que a gente pode mudar? A primeira parte seria bom a gente parar de julgar o que a gente sente. Nenhuma emoção é errada ou ruim. Na verdade, toda emoção ela é boa e ela é uma informação. Algumas são confortáveis e outras são desconfortáveis. Sentir medo, raiva, tristeza, frustração não significa que você está sendo fraco. Significa que algo dentro de você está pedindo uma atenção especial. E sentir não é o problema de fato. O problema é ignorar o que você sente. Uma outra coisa que seria importante a gente dar atenção seria assim, se a gente começasse a aprender a dar nome para as nossas emoções com mais clareza.
A gente tem o mau hábito de dizer assim: ah, eu tô bem, eu tô mal. Mas isso não diz nada. Na verdade, não diz se a gente, o porquê que a gente está sentindo. Eu tô mal por quê? Eu tô ansioso, tô frustrado, tô com raiva, tô decepcionado. Às vezes a gente chama de cansaço, só que na verdade é um acúmulo de mágoas, mágoas não ditas, coisas que ficaram guardadas ali na nossa gaveta emocional, né? E quanto mais específico você for para nomear o que você sente, mais fácil será de entender o que você precisa e o que você pode fazer com aquilo ali. Agora imagina lá no Divertidamente, dentro de você, você nomeando uma emoção como estou bem, ou estou mal, ou eu estou sentindo raiva. Só isso? Não, tem muito mais coisa, tem frustração, tem um monte de coisa envolvida. Então, é como se falasse assim, olha, eu não tô expressando muito bem, tem algo mais, fala mais, e você está lá segurando só com, tô bem. E isso vai ficar parecendo que está insatisfeito, a expressão não foi completa. Obviamente, isso vai te incomodar também. Então, vale a pena a gente começar a treinar, a nomear tudo o que está acontecendo. Isso é um treino. E você pode começar fazendo, às vezes, algumas perguntas simples que vão fazer você perceber um pouco mais e, às vezes, entender até o que te afetou. Por exemplo, sei lá, o que exatamente eu estou sentindo? É uma coisa boa da gente perguntar. Ou então, o que aconteceu que despertou essa emoção, esse sentimento, essa sensação? O que isso faz no meu corpo? Como que ele aparece? Como que se manifesta no meu corpo? Como que eu posso lidar de uma forma mais saudável com isso? Esse exercício de escuta interna, ele não vai transformar tudo da noite para o dia, mas ele muda a sua relação com você mesmo. Aos poucos você vai começar a reagir de uma forma mais consciente, parar de reagir de forma automática e começar a responder com mais tranquilidade, mais consciência do que está acontecendo. E a pergunta que eu te deixo hoje é: quantas vezes você ignorou o que sentia só porque achava que não deveria sentir aquilo? E se ao invés de você evitar, você começasse a dar mais atenção ao que acontece dentro de você? Eu espero que esse episódio tenha feito sentido para você, que você tenha gostado do conteúdo de hoje. E se for confortável para você, compartilha com alguém que você acha que vai gostar de acompanhar o nosso podcast. Até o próximo episódio.